vou repetir um pouquinho, né, que a gente está muito, muito, muito feliz da... A gente está muito feliz da Ana estar aqui com a gente hoje, dela ter aceitado o convite. A gente até estava comentando, esse ano vai fazer 6 anos que eu conheci a Ana numa situação totalmente inesperada, totalmente inesperada, e a gente foi se conhecendo, trabalhando, fazendo e se chamando para fazer as coisas, então aprendendo juntas muitas coisas. E eu tenho, assim, fico muito feliz de poder trazê-la aqui com a Cláudia, né? Da gente poder trazê-la para compartilhar com todo mundo um pouco dessa experiência que ela vem desenvolvendo. E acho que assim, até um pioneirismo mesmo de alguém que está aqui e está, enfim, ela vai contar para vocês, mas realmente acho que a gente não tem tantas experiências assim como a dela aqui no Brasil. Então, a gente te agradece muito por estar aqui, e eu vou ler a bio da Ana, que a gente sempre faz essa parte mais formal. Ana Krain é formada em dança pela Unicamp e é mestre em estudos coreográficos pelo programa Excess do Centro Coreográfico Nacional de Montpellier e Universidade Paul Valéry III, na França. Apresentou o solo... Ai, Ana, não sei como fala o nome do seu solo. Bom, vai, continua. A Roller Room. É. A Roller Room, desculpa, gente. Apresentou o solo A Roller Room no Festival de Outono de Paris, com curadoria de Xavier Leroy e Christophe Favelet, e também no Acker Festival em Berlim. Trabalhou com Olivia Granville, João dos Santos Martins, Mitkal Ausger, Marcela Levi, Lucia Russo, Grupo Vão, Daniela Aguiar, Carolina Minozzi, entre outros. Atualmente tem desenvolvido trabalhos autorais nos campos da escrita e literatura. Né? Estranho, super formal, né, Dani? Mas é importante fazermos. Tem que tomar cuidado, que como somos amigas, para a gente não pular né, as formalidades que são importantes também, porque né, nós nos conhecemos, mas aqui o povo não conhece. A Ana, conversando com a Ana, ela quis fazer um formato diferente do que a gente vem fazendo até agora. E aí ela quis trazer perguntas para vocês saberem as perguntas, né? Porque aqui, eu e a Cláudia, a gente tem organizado, a gente tem enviado perguntas para as pessoas convidadas, e as pessoas abordam como elas querem, né? A Ana trouxe essa ideia da gente fazer mesmo um bate-bola, de fazer as perguntas e ela ir respondendo. E aí fizemos, então, adaptamos as perguntas para a fala dela aqui hoje. Então, eu vou começar perguntando para vocês saberem as perguntas e ela ir respondendo. Tudo bem? Beleza, Ana? Então vamos. Beleza. Não, só para comentar essa nossa conversa, que quando a Dani me mandou as perguntas, eu achei muito legal, assim, de vocês saberem também como a Cláudia e a Dani pensaram, né? E aí para a gente compartilhar também essa própria organização delas para pensar o diálogo com as pessoas que elas convidaram. Enfim, para a gente expor tudo. Está bem aberto, tudo escancarado. Vamos lá. Bom, então, Ana, como foi sua formação? Em algum momento você se preparou especificamente para atuar como dramaturgista? Não, mas lá vem, né? Quando eu comecei a fazer aulas de balé em 1900. Não, mas acho que uma coisa que é legal contar, que é bem importante, na verdade, começar lá atrás, é que eu tive uma formação realmente de dança tradicional, né? Então, diferente, acho que dos outros dramaturgistas, então eu tive realmente um percurso super tradicional, talvez um pouco invertido, porque eu comecei fazendo dança moderna e não balé clássico. E aí é até legal contar, né, de falar a importância dos cursos de extensões universitários, assim, já elogiando o curso de agora, que eu fiz o curso de extensão da UFPR no Paraná, não sei se tem alguém aqui de Curitiba,
que é um curso muito legal. Eu queria até saber se ainda existia, se alguém tivesse, pudesse me informar, que eu acho que não existe mais. Não sei se alguém sabe, mas se e é um curso de 8 anos, assim, de formação profissional em dança moderna, é super incrível, e eu comecei, assim, muito pequenininha fazendo. E aí, como eu tive, assim, assim desde criança até a 18, eu fiquei entre Campinas e Curitiba, e a formação de dança, então, ela foi se dando um pouco nessas duas cidades, né? Então, é isso, dança moderna, aí comecei a fazer balé, aí depois fui para o Teatro Guaíra, aí comecei a entrar, enfim, dança contemporânea, encontrei a Michelle Moura no caminho, e aí transformou a vida, né? E aí vou encontrando as pessoas e as linguagens foram mudando. Mas tudo isso para dizer assim que paralelo à formação em dança, de estar atuando, estar dançando, intérprete, performer, eu acho que eu achei gostoso de trazer que desde a academia da Tia Nanda, né, assim, lá atrás, que eu comecei a ser ensaiadora, né? E aí ensaiar os grupos, tipo as turmas para aquelas festivais de final de ano. Isso já foi uma experiência que para mim foi legal, de já muito nova começar a entender como é que você olha dentro de uma perspectiva super clássica do balé, né? Acho que quem aqui tem experiência vai saber disso. E aí, então, essa primeira, né? Então, pegando um percurso, essa primeira experiência, assim, já de um, entre aspas, olhar externo, que eu quero falar disso depois. E aí depois eu fiz Unicamp, né, na faculdade. Tenho aqui as minhas amigas de Unicamp, estão aqui, Isis e Carol. E, e aí na Unicamp eu fiz como que é? A assistente de coreografia de uma das professoras, também de uma maneira super tradicional de assistência de coreografia. E aí depois eu fui para a França, para o Exército. E aí, então, só trazer esses dois exemplos como um jeito de estar vendo esse olhar exterior de dança de uma maneira acompanhando que não é da coreógrafa, que não é da diretora e que não é da performer, do intérprete, da bailarina. E aí, no Exército, foi quando lá, e aí para a gente já trazer a conversa, né, a questão dramaturgista, a dramaturgia, ela é um formato europeu, né, assim, então ela vem de uma escola europeia. E aí lá, como a profissão ela estava mais dada, já na época que eu estava lá, então eu fiz um curso, fiz uma disciplina de dramaturgia com a Boiana Bauer, que é uma dramaturgista, que foi dramaturgista da Vera Monteiro, enfim, fez Latifa Labissi, fez vários trabalhos, né? E com ela foi a primeira entrada que eu tive, assim, para se pensar o campo da dramaturgia mesmo, né? Então, ela fez um curso com a gente, eu acho que, se eu não me engano, a tese dela, ela trabalha a questão da dramaturgia em várias, ela pega vários coreógrafos em diferentes épocas, e aí foi essa primeira entrada que eu tive nesse campo. E aí, no próprio centro coreográfico, lá em Montpellier, estava tendo outras criações, né? Lá é um lugar que tem muita residência, e estava também a Boiana Sevti, que também eu consegui acompanhar um pouco, vendo um pouco os trabalhos, como ela estava. Enfim, isso eu não tive curso com ela, mas acompanhando, estando ali, né? Assim, percebendo. Então, tendo essas presenças e tendo essas referências um pouco dentro do cotidiano, que é uma coisa que a gente não tem muito, né? No cotidiano, esse tipo de experiência de escutar, de ver, disso faz parte do processo de criação, né? Então, ali. Então, eu tive, sim, né, um curso e tive essa convivência. Então, de certo modo, teve uma introdução aí, né? Mas até então eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso, assim, nunca foi um desejo meu, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com a Marcela Levi, no Rio. Foi quando eu conheci a Cláudia, num telefonema. E com a Marcela, e aí era um trabalho, assim, realmente super puxado, 8 horas por dia, começava trabalhando como performer, né? E eu fiquei doente. E aí, quando eu fiquei doente, que eu não podia mais dançar, foi um momento que eu assisti muito.
né? Então, eu fiquei muito tempo assistindo o processo de criação, assim, ensaios muito longos, né? Assim, 6 horas. E foi quando eu comecei a me tocar e comecei realmente a perceber um pouco, começar a pensar sobre, né? Esse lugar de estar fora, esse lugar de, enfim, será que é fora mesmo? A gente já fala disso, mas de estar ali olhando e estar acompanhando e estar percebendo, assim, então, olhando muito como Marcela e Lucia trabalhavam, como os performers trabalhavam, como, né, então foi um momento, acho que para mim, muito de aprendizado, não era dramaturgista ali, eu estava trabalhando, mas de uma outra situação, mas eu senti que ali foi um momento que para mim foi bem importante de experiência de observação mesmo, assim, de uma coisa bem de imersão dentro de um processo de criação que, por muito tempo, né? E aí, depois disso, eu comecei a fazer colaborações. Aí entrou a fase colaborações, né? Que é, então, o grupo Vão, né? E aí eu vou falar um pouco de uma maneira geral que, assim, eu acho que uma coisa muito mais aberta do que é colaborar, né? Sem ainda definir muito. E aí foi com o grupo Vão que a gente começou a conversar juntas, né? Como é que seria essa função? Tinha muitos colaboradores, como é que o que eu estava fazendo ali? Então a gente conversava bastante sobre essa presença mesmo. E conversando, e eu fui começando a reconhecer nesse processo de colaborações, voltando um pouco lá atrás, que eu estava já me interessando por esse caminho da dramaturgia. Então, foi um pouco de entender esse interesse, mas sempre no encontro, né? E o Grupo Vão também acolheu, né? E aí a gente identificou que a gente poderia chamar colaboração dramatúrgica. Então, foi a primeira denominação, né? Que a gente se deu ali, porque a gente achou que caberia essa nomenclatura. E aí também nessa mesma época eu já tinha começado a trabalhar com a Dani, né, Dani? E aí eu e a Dani também conversando muito sobre programa, ficha técnica, funções, sempre nas conversas. Foi então com a Dani que me nomeei, Dani me nomeou dramaturgista, e aí que começou a minha comecei a assinar assim, né? Foi nesse processo junto. Então, Então, a gente agora entrou na segunda pergunta. já era, segunda eu fui junto. Não tem problema. É só para que era seu desejo, né? Que as pessoas soubessem. A segunda pergunta é: qual foi seu primeiro trabalho assumindo ou se reconhecendo como dramaturgista? Então, projeto Separação, da Daniela Guiar, foi o primeiro trabalho. Uma coisa que eu acho muito legal de falar disso é que a coisa de se assumir, né? Porque se você não faz uma formação que te dá um aval, um certificado, né? Ah, você é dramaturgista. Então, assim, alguém vai dizer que você é, né? Assim, então, quem diz que eu acho que eu sou, e eu falo, agora eu virei dramaturgista, assim, eu me nomeio, né? Assim, então, como é que se dá, né? Assim, eu tenho experiência para isso, eu não tenho, né? Se eu tenho formação, eu não tenho. Como é que agora eu posso assinar assim, não posso? Então, eu acho que foi para mim sempre foi muito uma coisa de encontro mesmo entre o que eu estava achando que eu estava desenvolvendo com os artistas que eu estava trabalhando, né? Assim, entender que, por exemplo, dentro do grupo Vão, um grupo colaborativo, coletivo, ali não caberia uma função dramaturgista, né? Mas uma colaboração dramatúrgica. Com a Dani já é outro projeto, né? Assim, ali começou. Então, assim, como é que vai de encontro o que eu vou entendendo do que eu venho fazendo, mas também desse encontro com o artista, com as pessoas, com esse fora, né? Então, é esse fora e dentro, assim, que ele vai se encontrando, mas chegou esse momento, então, que acabei assumindo, né, essa nomenclatura. Acho que era essa pergunta, né, Dani? Sim, tem outra pergunta que você já falou um pouquinho, mas acho que é legal fazer a pergunta, porque você só
tocou nisso, né? Que você acha que há diferenças entre ser diretora, coreógrafa, dramaturgista, colaboradora ou Acho. outras? Quais são, né, as diferenças que você percebe? Acho. Quero falar sobre isso. É legal, porque eu já fiz todas as funções, né? Então, eu já trabalhei como colaboradora, como dramaturgista, como diretora e como coreógrafa. E aí, eu vou tentar. Assim, as coisas não são tão simples, gente. Assim, as coisas se misturam mesmo, é complexo, assim, não dá para separar bem tudo. Mas na hora de fazer as notas do que falar, eu vou tentar simplificar um pouco, mesmo que a gente saiba que não, só para a gente ver se consegue visualizar um pouco. Que para mim, então assim, sempre falando da minha experiência, né? Que para mim, quando eu trabalhei, né, como diretora e coreógrafa, que foi mais especificamente na França, lá para mim direção e coreografia estava muito junto, porque, enfim, eu mesma estava, era um solo, eu mesma trabalhando, coreografando e dirigindo. Então, assim, até então, dentro de uma experiência muito pessoal, a questão de direção e coreografia, ela veio muito próxima. Apesar de que depois de outras experiências, né, principalmente com o João também, que assim a gente assinou como coreografia e ele era o diretor, né? Então assim já tive essas experiências de trabalhar com a coreografia e tendo direção, sim, contribuindo, né, na criação coreográfica e tendo essas duas juntas. Para mim, a seara mais complexa é colaboração e dramaturgia. Esse que é o ponto assim mais embolado, que assim, então na minha experiência, quando eu fiz colaboração, eu tenho a sensação de que a colaboração eu me sentia muito mais artista. Então, assim, eu colaborava de um lugar artístico, e mais específico, mais pontual. Como, assim, como dramaturgista, eu fui entendendo depois, né, dos processos, assim, Dani, Carol, eu fui entendendo que tem uma responsabilidade maior, né, assim, é um contexto de um projeto um pouco maior do que uma colaboração. Então, assim, quando eu colaborava, eu me sentia mais específica, então, assim, eu tinha uma liberdade maior numa atuação, eu me sentia trocando mais artisticamente, não que na dramaturgia não tenha troca artística, mas é de um outro lugar. E com a questão dramaturgista, eu fui entendendo que tem um lugar do projeto, que você vai junto, que você acompanha. Com a colaboração, você pega um ponto, você trabalha num lugar, assim, um momento específico, você pode, enfim, colaboradora pode ser tudo, né, gente? Tudo, assim, pode entrar tudo na colaboração, desde um workshop, desde uma residência, desde acompanhar um processo. E aí, por exemplo, eu fiz fiz uma residência com o Gustavo Ciríaco. E aí foram 2 dias, eu fiz uma colaboração dentro de uma pesquisa corporal que entrou no trabalho, então assim, era uma movimentação, e eu estou na ficha técnica como colaboradora artística. Com a Marcela, por exemplo, eu trabalhei meses e vários dias estou na ficha técnica como colaboradora artística. Então, assim, só para a gente ver assim, o quão amplo assim, na ficha técnica são trabalhos muito diferentes e a mesma nomenclatura, né, assim, o que realmente você fez, né? E o dramaturgista, eu acho que ele vai construindo uma coisa mais específica, que eu vou tentando esclarecer no caminho, assim, agora, porque a gente vai falar mais disso. Mas, não sei se, como experiência pessoal, acho que deu para entender, né, isso de ser. E aí, o que eu queria falar também é do lugar do olhar externo, né, de que existe o que é esse olhar externo. E para mim, assim, eu nunca me senti no lugar externo, assim, enquanto experiência, eu nunca me senti nesse lugar. E aí, para mim, esse lugar, enquanto dramaturgista,
ele vai sempre numa negociação entre entre o dentro e o fora, assim, né? Então, nem você está dentro, nem é interno, nem é externo. Então, assim, é um lugar de muita instabilidade, assim, isso de você... Então, é muita instabilidade no lugar de você não tem uma distância realmente grande, mas também você não está completamente imerso dentro. Até quando, então, dentro dos trabalhos, enquanto dramaturgista, eu acho que sempre, nos trabalhos que eu participei, sempre teve aquele momento do feedback realmente externo. Então, quando chama pessoas que não estão dentro do processo, para daí entrar em contato e aí ter essa relação. Porque eu sinto assim, essa figura da dramaturgista, ela não é, para mim, gente, não é lugar externo, não é olhar externo. Ela é uma negociação. E às vezes essa negociação também pode ser um desgaste, porque é um não lugar, né? Assim, que você sempre está ali. E aí, como é que isso também, pode ser também interessante que não estagna, né? Você está sempre se perguntando como é que você vai estar dentro desse trabalho. Se agora eu vou mais, se agora eu saio um pouco. Então, existe esse movimento, né? Então, acho que o Gama-José, ele se movimenta enquanto posição. E aí não estagna nem dentro nem fora. Acho que é isso, Dani. Dessas diferenças. Tá. Você desenvolveu algum tipo de ferramenta, um método? O que um dramaturgista faz? Tá, não desenvolvi ferramenta. Não, método, acho que ferramentas são coisas mais específicas. Não tem um método, assim, super sistematizado. Mas o que eu pensei? Eu pensei de trazer para vocês, assim, um pouco como eu trabalho, sabe? Assim, de contar coisas práticas no sentido de ser um pouco mais palpável também, né? Assim, para quem não está nesse dia a dia, né? E aí, vocês me dizem depois, a gente pode ir conversando sobre isso. Mas eu pensei de contar, então acho que essa parte vai ser um pouquinho mais longa, que eu pensei de contar um pouquinho sobre isso, né, dentro de como eu venho trabalhando. Então, assim, eu acho que eu já trabalhei em projetos, tanto que eu já cheguei e já tinha uma ideia, se alguém, um artista, o projeto é esse, vai ser isso, isso e isso. Já tem toda a concepção e você entra para trabalhar dentro de um projeto que já está formado. Ou já acompanhei projetos assim, bem do iniciozinho, que a ideia ainda nem tinha começado, e aí é acompanhar, é conversar junto, é estar junto até realmente a ideia surgir, o desejo e a vontade, né? Então, assim, tem esses dois modos que eu já trabalhei. Então, de pegar, assim, desde a vontade até realmente configurar mesmo uma coisa, e a partir de então, não, a ideia é essa, vai trabalhar assim, e aí você entra dentro do que já está, né? E aí, para mim, eu fui entendendo que é muito importante, e isso a gente vai aprendendo, gente, são muitos aprendizados, muitos, assim, ao longo do percurso. Que, primeiro, assim, eu acho que é muito importante, tudo pode no começo, sabe assim, tudo. Sabe, qualquer coisa que vier, qualquer ideia, assim, pensa o que poderia, como é que poderia dar, como é que poderia ser, né? Assim, então não ter, para mim isso é muito importante, não ter um julgamento prévio no sentido tipo, isso não vai dar, isso não vai funcionar, sabe assim? Então assim, quando é essa construção desse início, é um lugar assim realmente de, tá, pode ser coisas realmente não possam funcionar, por exemplo, já aconteceu comigo esse fato de ter um solo de dança que uma pessoa gostaria de dançar com uma bateria de escola de samba. E aí, essa era a ideia inicial. E aí você fala, tá, pode ser difícil, praticamente, você fazer um solo que tem uma bateria escola de samba. Mas aí você vai, ou não, ou pode super dar certo, tá vendo? Então, assim, de cara, como é que a gente se abre para a proposta e vai entender, tá, mas se pode ser viável? Não pode, mas qual que é o interesse na bateria especificamente
para que, então, o que que disso que é o essencial para continuar, sabe, assim, não é tirar, não vai funcionar, não tem como ter uma bateria de escola de samba, isso aqui não tem, não, o que que disso é essencial para continuar? Você está interessado o quê? É nessa coletividade? É no som? É no sei o quê? Então, assim, você começa a pensar, então, a partir disso, independente, assim, gente, pode ser qualquer coisa, qualquer. Pode ser, só, por exemplo, copo d'água. Tem interesse no copo d'água. E aí você vai pensar como trabalhar com o copo d'água. Né? Então, assim, é pegar esse ponto de partida, né? Aí, deixa eu ver que eu fiz uma... Tá, é isso. E aí fase, assim, não é muito cronológico, tá, gente? Mas, assim, outro ponto de trabalho que todo mundo já falou aqui, que são as referências, né? Então, assim, sempre... então, trabalhar com referências, para mim, é um jeito que eu trabalho, eu gosto, faz parte, acho importantíssimo. E aí, isso que eu achei legal, a gente conversar mais sobre o que que são essas referências, como é que são escolhidas essas referências, como essas referências são usadas, né? Assim, não é simplesmente, o dramatista traz referências. Não, assim. E aí, para mim, então, tem três, assim, eu anotei coisas, assim, que eu achei importante, né? Então, por exemplo, referência, assim, para mim, livre associação, você me falou copo d'água, lembrei disso, daquilo tem a ver, não sei o que, não sei o quê. Então, isso é uma primeira leva de como é que eu me relaciono com a ideia. Aí depois sempre me colocar, eu não sei sobre isso, mesmo se é um assunto que eu possa levemente saber, e vou pesquisar, e vou entender, e vou, né, assim, então, um lugar de aprendizado de pesquisa, né, assim, o que que dentro disso é novo para mim, e o que que dentro disso eu consigo contribuir dentro de um trabalho de estudo, então tem um processo de estudo. Tem uma coisa que para mim é importante e que eu vi que eu fiz em todos os processos, que mesmo não conversando com as artistas, para mim sempre é importante quando vem uma ideia ou vem uma vontade de começar um trabalho, entender onde na história da dança isso está, sabe assim? Onde no contexto da história da dança isso está? Porque nada surge do nada, né? Assim, gente, raramente inventam a roda, né? Assim, artisticamente é um constante. Então, muito raramente alguém vai falar uma coisa que um artista já não tenha pensado, feito uma relação, né? Então, assim, para mim é muito importante, porque a partir disso, cada dramaturgista, ou cada dramaturgia, por exemplo, de uma determinada época, uma dramaturgia da dança moderna ela é específica do que uma dramaturgia da dança conceitual, né? Então, se você localiza um pouco onde que está, mais ou menos, isso ajuda a procurar referências, isso ajuda a entender como a própria dramaturgia vai se desenvolver por causa dos contextos de dança, né? Que para mim é importante. Por exemplo, eu lembrei que teve bastante a discussão aqui da dramaturgia do corpo, né? Então, assim, voltando um pouco nesse ponto. E aí eu lembrei, depois eu fui rever as notas do curso da Boiana Bauer, que ela fala da dramaturgia do corpo relacionada à história da dança, que começou-se a se falar bastante em dramaturgia do corpo, especificamente na dança moderna, porque até então tinham os libretos, né, do balé, e que isso era um jeito de se pensar dramaturgia até então, e aí quando entra a dança moderna, que não tem mais libreto, começa a se entender que a dramaturgia, então, ela vai para o corpo e até a Boiana fala bastante da dramaturgia da respiração, porque a dança moderna, a técnica de dança moderna, ela tem muita respiração na própria técnica, né, em si corporal. Então, enfim, só para localizar, claro, depois, hoje em dia, a dramaturgia do corpo pode ser muitas outras coisas, mas ali já tinha uma origem dentro de um tipo de pensamento que a própria dança moderna contempla, né? Mas só para dizer um pouquinho, por exemplo, a dança conceitual, ela já vai trabalhar com a dramaturgia de um outro caminho, quando vai se ter um interesse maior em conceitos, né, assim, em ampliar mesmo o próprio conceito de dança, né, e a dramaturgia ela vai atuar
por um outro canal. Então, assim, só para a gente entendendo que determinados contextos de dança são determinadas formas de se pensar a dramaturgia. E não que a gente tenha que se fixar nisso, mas é só que a partir de uma outra ideia hoje, a gente tem essas referências para trabalhar. Né? E que a gente sabe que a gente não está inventando roda, que a gente não está fazendo nada sozinho, que a gente participa de um contexto, inclusive a gente faz um monte de coisa igual a outras pessoas, sabe assim? E que para a gente saber que a gente está fazendo igual, e tudo bem, a gente pode fazer igual, a gente pode querer fazer tanto quanto, mas que a gente saiba, né, que existe, né, assim, não existe uma ideia original, né? Enfim, me estendi nesse ponto, mas achei importante essa fase. Aí, outra coisa que eu acho importante, que isso foi uma experiência que eu tive mais com as artes plásticas do que com a dança, mas que eu estou tentando, a partir de agora, aplicar, que é a noção de parentesco, pensando em referência, que quais são meus parentes artísticos de referência, né? O que tem a ver comigo, ou o que eu gostaria que tivesse. Às vezes não tem a ver, mas eu gostaria que tivesse. Né? Então, assim, sei lá, eu tenho um parente, a Dani é minha parente, mas o Kazuono também pode ser, assim, sabe, né? Assim, e como é que eu vou fazendo uma rede de parentescos para minha própria pesquisa, e a dramaturgia, ela pode ir trazendo isso, entendendo o percurso do artista, da artista, e fazer como cada um. Eu acho que é um exercício muito interessante, cada um fazer a sua rede de parentescos artísticos, né? Assim, para a gente ir vendo como o artista se compõe e como que a própria obra vai se compondo a partir desses parentescos estéticos conceituais, sei lá o quê. Então, é um jeito de se pensar que, para mim, me interessa. Outra coisa que eu acho que a Cláudia já trouxe no iniciozinho e não foi gravado, que eu tenho pensado muito, acho que ainda está sendo um aprendizado para mim, não é uma coisa que eu estou conseguindo aplicar, mas que eu estou querendo pesquisar sobre, é entender as referências de uma maneira mais política e pensando numa concepção de um pensamento menos europeu. Né? Como é que a dramaturgia, a gente tem muita referência europeia, a gente é muito, assim, muitos trabalhos porque ele vem desse lugar, e aí como é que agora eu tenho cada vez mais me interessado por pesquisar referências mesmo, né? Assim, ou referências brasileiras de artistas, de autores, pensamentos decoloniais, outras epistemologias, artistas africanos, né, assim, outros artistas do Sul. Então, assim, como que a dramaturgia pode ter assim, no nosso contexto Brasil, como é que a dramaturgia ela pode ter um aspecto político mesmo, né? O dramaturgista, ele não é neutro, assim, não vai ser, eu nunca acho que foi, né, assim, então, enquanto eu tenho uma posição política que, para mim, me interessa estar e me interessa colocar dentro dos trabalhos que eu faço, que eu participo. Então, colocar. E até assim, para mim é muito importante isso, por ter estudado na Europa, por ter estado lá bastante tempo, entender. Nós brasileiros, não sei se tem alguém aqui que não é brasileiro, mas nós brasileiros não somos ocidentais, nós somos ocidentalizados, né? Assim, na Europa não somos, né? Então, assim, para a gente entender, a gente não é outro contexto, né? E é importante a gente trazer outras referências e pensar sobre isso mesmo. E a dramaturgia ela é um lugar para isso, eu sinto. Ela é um lugar para esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudos dentro da criação das nossas criações, né? Então, assim, é uma pesquisa minha, que agora eu estou traduzindo um poeta da Martinica que chama Aimé Césaire, e é maravilhoso, assim, e é outra lógica de pensar, é outra lógica de criar, que não tem o mesmo pensamento de lógica de escrita, assim, mas só para trazer, assim, existem outros artistas, assim, que a gente não conhece, né, então como ampliar, como conhecer isso, né, assim, para trazer para a dança, para trazer para as nossas referências, e não ficar sempre nos mesmos, né, mas, enfim, só para colocar essa questão que eu tenho pensado e que para mim tem sido importante, de trazer para um contexto realmente Brasil, sul-americano, né?
fora do eixo central Europa, mesmo Estados Unidos, assim, eu acho que é um lugar muito importante, eu acho que a dramaturgia, ela é um espaço para se falar disso, assim, ela é um espaço para que isso... Porque se a gente for pensar, esse lugar das referências, ele é muito forte, porque, assim, ele dá chão para as coisas, né? Então, assim, você escolher essa e não aquela referência, você escolher tais referências europeias e não X, isso vai dar o tom da coisa. Né? Então, assim, no fim é uma responsabilidade enorme trazer referência, né? Assim, a gente não vê o quão importante que é, né? Assim, esse diálogo de referências e de conversas para o trabalho. E aí outra questão que me interessa também, enquanto que tem mais um lugar político, que estou tentando, né? Com a Carol a gente conversou bastante disso, que é esse lugar, tá, a gente está falando então de um solo de uma mulher branca, assim, né, assim, especificamente, o que já diz só essa imagem, né? Então, assim, politicamente, como é que a gente, só isso já diz muita coisa, né? Antes de tudo, só essa primeira camada já diz muita coisa. Né? Então, assim, é o tipo de conversa que é importante se ter, né? Assim, raça, gênero, colonização. Então, assim, como é que todos esses tópicos eles são importantes nesse aspecto da própria referência, que para mim, enfim, me alonguei nas referências aí de novo, cada um eu vou abrir na janela, tem muito mais. Mas, assim, daí depois disso, como é que as próprias referências são utilizadas, né? Então, assim, como é que você escolhe, como é que você conversa sobre, né? Então, é um campo aí, sabe? Assim, ele não é aleatório, ele não é um lugar para se estudar mesmo esse jeito de trabalhar com referência. Tá, fim. Assim, essa parte. Tem mais. Não, gente, Dani, se você me fala se estou com o tempo... Pode ir? Tá. Aí isso, modos de trabalhar, né? Frequência de trabalho, quantas vezes ir trabalhar, assim, dentro de um processo. É uma questão, assim, aí eu vou falar assim, eu, Ana, gosto de ir bastante. Sim, por que eu gosto de ir bastante? Né? Tem um porquê. Porque eu acho que, para mim, tem um lance que é... Uma coisa é você ir esporadicamente, e é importante, assim, de ter... Você vê um material um pouco mais... Ah, isso é para mostrar, né? Então, assim, quando você vai, alguém vai separar alguma coisa, isso é para mostrar. Mas o que eu acho, assim, o que eu acho que eu gosto, mas essa é uma coisa muito pessoal, eu gosto muito de estar junto, assim, de ver que às vezes uma coisa não, assim, um momento do ensaio que aconteceu não sei o que, surge uma pérola e fala assim, nossa, é isso, sabe, assim, de ter a importância de um estar junto, que ele vai para além do que eu quero mostrar agora, né? É para você captar uma coisa ali que está ali acontecendo, que não necessariamente ela estaria, né? Então, assim, você entra dentro de uma imersão mesmo. Para mim, isso me alimenta, né? E eu acho que isso acaba sendo importante. Estou olhando só minhas notas. Mas eu também, mas assim, aí de novo, né? Aí você tem aqueles momentos que de repente você acha, não, fui muito, quero ir menos, né? Assim, agora, então sempre é uma modulação, mas eu sinto, para mim é importante acompanhar mais de perto, assim, eu gosto, para mim faz sentido. E aí, então, assim, eu não sei se eu já vou para as outras perguntas, mas eu vou falando depois, Dani, você disse eu passei, tá? E aí, assim, então, para mim, a dramaturgia, qual que é o trabalho, realmente, né? Ele vai entre o que ele é, o que ele tá ali e o que ele vai ser. Assim, então, a gente fica nesse gap, né? De que é o que você está fazendo, o que está produzindo e aonde vai chegar, né? Porque, na verdade, é esse o lugar do trabalho, né? Que o dramaturgista está. E aí é uma constante, para mim, uma constante atualização de ver onde está. E aí, maneiras de se fazer isso, que aí todo mundo fala, né? Ah, a descrição, né? Você vai descrever o projeto. E aí tem o feedback, que já Clau e Dani fazem bastante, eu aprendi com elas, e para mim, assim, eu acho que é um dos lugares fundamentais para o dramaturgista. Assim, ele é
Dentro dele, assim, dá para desdobrar muita coisa. Assim, é muito, não sei quem conhece, mas assim, eu sinto que é um processo de feedback que se você não usa tudo, mas assim, cada parte dele, que eu não vou falar dele aqui, vocês têm que fazer o curso da Cláudia e da Dani para fazer. Mas eu acho que ele é muito importante, assim, esse enquanto metodologia. Depois elas podem falar melhor disso. E aí, então, tem o lugar do... tá, vou voltar no gap, que é... Eu sempre penso entre uma coisa super concreta, que você precisa ser bem concreto, então bem específico, por exemplo, descrição. Outra coisa que eu vi que eu faço, que é contagem, do tipo, quantas vezes apareceu isso, sabe assim? E isso, assim, é muito específico, né? E como é que dentro, quanto mais específico para mim, às vezes diz muito do que você está falando uma coisa muito generalizada. Né? Então, a luz verde ficou acesa por 20 minutos de um espetáculo que tem 50. O que isso significa? Né? Então, essa contagem, ela já vai trazer muitos elementos. Então, esse é ponto de uma especificidade. Né? Outra coisa que eu percebo que eu faço, sim, isso também não é de maneira muito consciente, mas eu fui entendendo que eu sempre quando eu vejo, eu procuro caminhos de o que me orienta, o que me desorienta. Né? Quando eu vejo um negócio, isso aqui me desorientou. Mas por que me desorientou? O que né, assim, isso aqui me orienta? Qual que, assim, isso faz sentido? Né? Quanto que eu quero uma orientação, quanto que eu não quero? Enfim, então esses pontos de jeitos de olhar. E junto com isso, sempre o lugar da especulação, né? E se fosse assim? E se fosse assado? Aí você faz uma imaginação coletiva, assim, uma imaginação, né? Você fica querendo ter esse espaço de especulação mesmo, de vontade, de desejo, ou de imaginar junto. Com a Carol, a gente fez depois se a Carol quiser falar, que a gente fez um que era uma imaginação sem compromisso, né, Carol? Então vamos imaginar sem compromisso nenhum que isso vai acontecer alguma coisa. E aí na verdade, o que a gente fez, a gente meio que destruiu o trabalho, né, Carol? Então a gente pegou um que era um solo, e se a gente tornar um em três, a gente começou a desmembrar e a imaginar uma destruição que aí, de repente, a Carol falou, uou, não, né? E aí, Carol, depois pode falar se quiser. Mas é um jeito de ir entendendo até onde ir, até onde o trabalho já se consolidou. Aqui ficou, aqui não dá para mexer mais, sabe? Aqui ainda dá para mexer, né? Então, tem esses lugares de conversa, meio de especulação, de imaginação e de vendo para como que um trabalho pode caminhar num campo muito imaterial, né? E a parte muito prática, concreta, específica. Aí outra coisa que vou contar um pouco mais do trabalho com a Carol, que foi o mais recente e ele tá mais fresco e pode ser exemplos também. Que outra coisa que a gente fez também entendendo o processo de feedback, eu estou cada vez mais, e agora principalmente eu estou direcionando mesmo meu trabalho artístico para a escrita mesmo, né? E como é que eu uso dessa outra bagagem, dessa outra área que eu estou desenvolvendo dentro, e escrita não é escrita de crítica, é escrita literária, então é importante dizer, que então vai para outro caminho. E como é que a gente vai conversando, eu e Carol, para como é que isso vai entrar dentro do próprio processo. E aí tem um site que chama Mensuel, não sei se vocês conhecem, que é um site anônimo, que você pode escrever em grupo, em anonimato. Então, aí foi um jeito que a gente encontrou como ferramenta para falar sobre o trabalho de maneira anônima, ou para ter processos de escrita, ou para ter procedimentos de escrita que isso pudessem contribuir para o processo de criação, dentro de um momento agora online, todo mundo em casa, tela. Enfim, mas para contar exemplos de coisas que a gente foi fazendo e que vão contribuindo para um processo mesmo, né, bem específicos. Aí, tá. Ainda tem mais, Dani, mas já te vejo sim. Tá. Aí outra coisa que eu acho legal falar para mim, que é pensar qual que é realmente a matéria de trabalho do dramaturgista. Por quê?
a matéria de trabalho do dramaturgista, raramente o dramaturgista ele vai lá e põe a mão na massa, vai assim, falar tipo assim, vou lá e faço isso, isso e isso, ou falo para os performers, assim, que seria a direção, né? Ou tipo, que eu vou lá e crio não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, para mim, o trabalho do dramaturgista, ele é muito mediado, né? Ele é muito na conversa, ele é muito na palavra. Então, assim, a matéria de trabalho, a palavra para o dramaturgista, ela é matéria de trabalho, né? Então, como é que... Então, assim, para mim, dentro desses vários percursos de errância, né? Dentro de vários processos de criação, como é que do começo eu achava que dramaturgia podia ser, eu sento, assisto ensaio e falo o que eu quero, né? Quando acaba, todo mundo senta e eu falo o que eu quero, o que eu achei e tudo mais. E o trabalho não é esse, né? Assim, não é esse trabalho. Então, o trabalho é realmente entender como falar, quando falar, que palavras eu vou usar, essas palavras, essas fazem sentido tal hora, né? É um jeito de entender que é trabalho também pensar, sim, nessa conversa, porque essa conversa vai fazer toda a diferença também na própria criação, e não criar também um método de trabalho de verborragia que acaba também, acaba minar também muitas coisas que já acontecem ali, né? Então, por exemplo, então a fala, a palavra, então, e agora que eu estou pirando um pouco na coisa da escrita, eu estou agora na coisa dos adjetivos, né? Tem uma escritora americana que fala que adjetivo não tem utilidade nenhuma. Assim, ficar usando adjetivo não ajuda. Então, assim, que é tipo, ai, que lindo, que maravilhoso, que não sei o quê. Isso não tem utilidade para o trabalho, né? Assim, pode ser muito bom em determinados momentos, assim, isso não é útil para trabalhar, né? Assim, então, o que é útil para trabalhar? Quais palavras são úteis para trabalhar? Né? E aí dentro da escrita também está tendo esse processo com outros escritores, de também tentar escrever muito mais substantivamente, com substantivos, enfim. E aí também trabalho, então só para dizer que o trabalho dramaturgista, ele vai em umas coisas muito imateriais, né? Então é muito imaterial na coisa de como falar, do tempo, do silêncio, das escolhas, né? Assim, são coisas que não estão lá matéria-obra, sabe? Assim, vai indo nessa construção que vai sendo delineada. E muita coisa não se vê, é isso, né? É todo um trabalho que não é visível esse, né? De construção, né? Isso não é visível. E aí, para além disso, então, para mim, qual que é a relação, né? O dramaturgista, ele vai trabalhar, então, entre o dramaturgista e a diretora e a coreógrafa, então tem essa instância de trabalho. Depois vai ter a relação com os materiais e os elementos da própria obra, mas que nunca é direta, nunca é o dramaturgista pega os materiais e faz alguma coisa, para mim nunca aconteceu. Fora dá uns escorregãozinhos às vezes, que você vai lá e quer meter um pouco mais na mão onde não deve, mas assim, acontece, mas a gente aprende. E aí, então, a relação com os materiais, mas também mediada, e as esferas, depois que a gente vai trabalhando, que é iluminação, som, todo esse campo, espaço, formato. Então, todo esse campo que vai indo junto, mais abrangente, isso também vai fazendo parte dessa relação que vai sendo colocada junto. Então, o dramaturgista ele vai se relacionar com essas esferas, e por último também o público. Então, assim, é uma pessoa que ela tem uma relação com vários âmbitos da própria criação. Por isso que eu falei que o colaborador ele não participa disso tudo, ele não tem essa responsabilidade. Né? A colaboração ela vai num lugar muito mais aberto e específica, né? Dentro da minha experiência, né? Dentro do que eu já fiz. Aí, então, exatamente, então tem essa conexão de esferas, né, que vai sendo feitas, então, de outras áreas, que não só a dança, que o dramaturgista também vai acompanhando. E aí, de novo, como é invisível, né? Então, por exemplo, antes de Cristo, né, quando era presencial,
ainda era isso, tinha alguém se aquecendo, a diretora fazendo não sei o quê, mas enquanto isso eu estou conversando com a iluminadora, né? E aí a iluminadora, quando eu pego a iluminadora, depois eu já pego para a diretora e já trago uma outra informação. Então, assim, é um jeito de conexão que é invisível também. Eu estou conversando com alguém aqui, que eu passo para não sei quem lá, e isso vai compondo, né, os diálogos de trabalho que vai se criando. E o dramatista é um pouco essa pessoa que transita, eu sinto, sabe, nessas conversas. Aí, eu acho que foi, Dani. Não, deixa eu ver. Não. Ah, tá. Aí tem outra. Gente, eu tô falando um monte. Tem uma outra coisa que falando desses dois jeitos que eu acho que tem uma coisa de uma atuação tão nesse sentido, tanto horizontal quanto vertical. Então, assim, é uma atuação horizontal de rede, que você acaba percebendo uma configuração entre pessoas, entre elementos, entre transição, então uma configuração, e, quando necessário, uma atuação vertical, que é esse ponto precisa aprofundar. Então, esse ponto a gente vai mergulhar. Então, nisso a gente vai ir, né? Então, assim, é todo esse momento. Então, tem um trânsito também que eu acho, assim, de uma atuação horizontal e vertical. Outra coisa que eu pensei também, então, falando um pouco mais específico, né, que tem a ver com a minha história, que teria a ver com a escrita, que eu já falei para, né, que acabei de falar. E eu pensei também outra coisa sobre autonia, que eu fiz muito tempo de formação de autonia, não terminei, mas estou fazendo. E eu fiquei pensando quanto que, como assim, será que existe outras entradas de pensamentos para a dramaturgia, sabe? Assim, será que eu fiquei pensando na eutonia especificamente porque a eutonia ela trabalha com a regulação de tônus, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, o quanto que a dramaturgia, se a gente pensar em modulação de tônus, então pode ser um tônus muito alto, um tônus baixo, e como esse próprio tônus vai contribuir para o tônus do público, entende? Assim, então, não é só o corpo, o próprio público também vai passar por esse processo de corpo, porque a dramaturgia vai trabalhar um determinado tipo de tônus, ou de, né, o que é o monótono, né? O monótono, ele é um tônus, o mesmo tom, né? Então, assim, o monótono, como é que eu trabalho o monótono dentro de um pensamento de eutonia? Sei lá, sabe assim, então você vai entendendo outras possibilidades de se pensar, né? Outras entradas também. Mas eu acho que é isso. Já tô falando um monte, gente. Outra pergunta. Percebe diferenças nos modos de... acho que você já falou disso, mas eu vou perguntar, ver se falta alguma coisa. Tá. Percebe diferenças nos modos de trabalhar de acordo com as pessoas com quem trabalha? A partir da sua Sim. experiência, como você definiria a função de dramaturgista? Tá, essa é outra coisa. Não, super, super diferente. Porque isso é um encontro, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa, cada artista é um artista. Então, assim, eu acho que tem uma bagagem que você vai construindo e aos poucos eu fui entendendo que tem coisas que ficam, que você vai fazendo, mas ao mesmo tempo ele tem a ver com o encontro, né? Existe um 50-50%, então não tem como eu né, o projeto é específico, e se você trabalha em projetos muito diferentes, você vê que caminham para lugares muito diferentes, né, cada um, dependendo para onde que vai. Então, para mim, eu sinto que tem coisas que são possíveis, tentar continuar trabalhando de mesmos tópicos, né, assim como eu já falei, mas tem coisas que vão sendo criadas muito a partir do encontro, né? Eu penso, me interessa pensar esse lugar da dramaturgia mais como parceria do que como um trabalho, como é que eu falo, a serviço de, sabe? A dramaturgia a serviço da coisa. Então, assim, eu prefiro, né? Eu não sei como as pessoas trabalham, um lugar mais de parceria, né? E de como que existe um encontro em si para que isso aconteça e um trabalho se desenvolva, né? E aí já também tirando a ideia de não neutralidade, né? Assim, de que a pessoa vem o pacote inteiro, né? Assim, e vai trabalhar junto a partir disso. Aí, definição.
Acho que eu já falei um pouco, mas só trazendo. Para mim, tem uma coisa importante que eu adoro os comentários de pessoas que não são da dança, né? Meu pai foi assistir um trabalho que eu fiz a dramaturgia e ele falou: tá, Ana, mas o que você fez mesmo? Ele falou assim: deixa eu entender. Assim, você fez a obra? Eu falei: pai, sim, também, assim, mas não, meu trabalho não foi a obra. Mas o que foi então, né? Assim, então como é que você explica? E aí eu fui entendendo que o trabalho, ele é na feitura, né? Assim, eu não trabalho especificamente, assim, eu não faço a obra, apesar de ter muito de mim lá também, alguns projetos mais, outros menos, né? Assim, mas o meu trabalho é a feitura, né? É que para mim esse lugar do gap, dessa feitura. Então, se eu penso o lugar de fazer, né? Assim, a coisa. E aí eu lembrei também, hoje eu estou trazendo bastante a Boiana Bauer, eu resgatei ela, né? Foi muitos anos esse curso, que ela falava também que a dramaturgia é um lugar muito da metalinguagem, né? Ela é metalinguística, porque ela sempre fala do próprio, assim, a dramaturgia em si, ela fala da própria dança, ela fala do próprio processo de criação, né? Então, assim, então, assim, o trabalho, ele tá o tempo todo falando e problematizando e falando dele mesmo, e trazendo elementos para se construir isso, né? Então, eu acho que isso acaba chegando num ponto até que é quase, claro que eu não sinto isso, assim, para mim não é tão de boa isso, mas é quase como, não importa se o trabalho é bom ou ruim, entendeu? Você tá fora da sua mão, né? Assim, assim, isso não tá na sua mão, o resultado final. Eu não gosto de pensar assim, porque claro que eu quero que sempre os trabalhos sejam maravilhosos, a gente não a gente nunca sabe, mas o intuito é esse, né? A gente tenta, pelo menos. Mas assim, mais para dizer que, mas assim, foge da mão do dramaturgista, porque ele não faz as escolhas, né? Assim, foge da mão, mas ele contribui para. E também, gente, aí já dando uma problematizaçãozinha, não faz as escolhas, mas faz, porque vai indicando aqui, mas vai sugerindo ali, vai, né, tem uma argumentação aqui, uma argumentação assada. Então, assim, gente, não é neutro, né? Só para dizer que existe uma tentativa de argumentação também para a coisa, né? Então, a escolha também não é totalmente livre de opiniões, né? Então, assim, outra coisa que falou bastante aqui de suspensão de julgamento, suspensão de opinião, que precisaria desse momento, e eu concordo, né? Mas não julgar é um trabalho. Assim, você precisa trabalhar para não julgar, não está dado. Sabe, você não está dado, agora eu não vou julgar. Não, a gente julga o tempo todo, né? Assim, então, assim, não julgar, você precisa trabalhar para não julgar, né? Assim, o que você pode fazer, ou qual... Então, que nem isso, contar as coisas é tentar não julgar. Então eu vou contar quanto tem aqui, porque eu vejo muito mais os elementos para eu não julgar o negócio e trabalhar em cima da matéria mesmo e não de um julgamento específico, né? Mas o intuito é não julgar, mas assim, só dizendo que é mais complexo que isso, né? Assim. Aí, é isso, gente. Eu vou. Anotei mais coisas, mas acho que já tá. Falei bastante. Tem mais ainda. Tem só mais uma Perguntas, né? pergunta, e aí acho que é legal ter um espacinho para as pessoas perguntarem. Então, eu vou pedir para você ser breve. Vou tentar. A última pergunta é: que recomendações você daria para quem deseja atuar como dramaturgista? Tá, eu vou. Posso falar uma coisa antes disso, que não é desse assunto? Que passou aqui desapercebido, um outro assunto. Que eu queria falar daí da questão profissional, né? Eu acho legal falar disso antes de falar dessa pergunta que a Dani fez, que é como o conceito de dramaturgia ele é ainda está tão escorregadio, né? Assim, ele ainda escorrega tanto enquanto definição do trabalho. Como é que você define o profissional, né? Como é que você considera assim, é isso, quanto ganha,
né? Como é que você valora esse trabalho? Como é, se ele não é bem definido desde cara, né? Assim, se a própria função ela é muito indefinida, né? Então, é uma pergunta que eu venho me fazendo e junto com as pessoas que eu trabalhei, assim, foi muito legal, a gente já conversou muito disso, né? E é muito interessante que quando você fala em valorar, vem muitas conversas, né? Assim, é muito importante esse processo, né? Acho que suscita muitas coisas. E é interessante, porque daí também, conversando com pessoas que fazem, mas como é que você cobra? Aí um amigo respondeu, eu cobro por porcentagem, né? Eu cobro 70% da direção. Aí você pensa, então não é um valor fechado, você faz um paralelo com a própria direção, né, que é um trabalho. Então, independente do valor que rolar, você ganha essa porcentagem. Não, eu trabalho por tanto, né? Esse valor que eu trabalho. Aí você nunca trabalha, porque a gente sabe que não dá para colocar valor que tá super difícil trabalhar. E mas assim, ao mesmo tempo, quanto que eu acho justo eu ganhar, né? Então, assim, é um processo importante da profissionalização, e é isso, tá? Quantas vezes eu vou trabalhar, o quanto eu vou me envolver, eu vou ganhar tanto, por quanto tempo. Então, assim, só para dizer que são coisas importantes de se pensar enquanto profissão, enquanto profissional, né? Acho que é isso. Aí a coisa das recomendações, eu não me acho no lugar de dar recomendações, assim, eu não me sinto nessa posição, mas eu sinto que para quem está estudando, para quem está assim começando, né, eu sinto que para mim, especialmente, foi muito importante acompanhar os processos, assim, sabe, de realmente estar junto, realmente acompanhar, realmente estar ali, assim, isso para mim foi muito importante de aprender, assim, vendo a coisa acontecer, sabe? Então, acho que esse lugar é um lugar que foi importante. Eu acho que eu voltaria no ponto também para se pensar a questão brasileira, né, que eu já falei, para a gente, enquanto recomendação, enquanto brasileiros que estamos aqui na América do Sul, eu acho que isso é um ponto para a gente pensar junto, e eu quero pensar, e eu estou tentando ir por esse caminho também. E, e desejos, né, de que Dani e Cláudia continuam, que tenha formações sobre isso, que existam formações realmente, que essa função esteja cada vez mais estudada, que esteja cada vez mais difundida, e que as pessoas possam fazer, enfim, é mais desejo do que recomendação, né, assim, nesse sentido. Mas é isso. Acho que é, gente. Falei demais, desculpa. Obrigada, Ana. Falou que tinha que falar. Bom, e é legal pensar, né, uma outra perspectiva, acho que você pensou nisso também quando a gente conversou, né, de dar coisas concretas, né, eu faço assim, eu faço assado, né, você teve essa preocupação que acho que às vezes são aflições das pessoas, o que faz, o que comem, né, como se reproduzem as dramaturgistas. Então, enfim, acho que tem bastante material e queria abrir para perguntas. A gente pode fazer aquele esquema da mãozinha. Clau, me ajuda, porque às vezes a mãozinha não chega para mim. Não sei por quê. Não, pode deixar. E eu acho que, claro que se Ana tiver outras coisas para falar que não tiverem aparecido nas perguntas, somos super ouvidos, mas assim, talvez começar puxando pelas pessoas e depois, né? Não sei se alguém já tem alguma mãozinha, senão eu vou com a minha mãozinha já. Eu tenho duas mãozinhas já para perguntar. Começa na primeira, vai. Que aí o povo desembesta. Ai, deixa eu ver qual que é a mais urgente, assim. Não, uma é um comentário e outra é uma pergunta. Aí eu vou deixar o comentário para depois, que até, né, enfim, posso fazer. Eu fiquei pensando numa coisa que eu achei super interessante, que acho que para mim faz muito sentido, e eu acho que eu nunca parei para pensar ou não organizar um pensamento dessa forma, que é o que você fala, onde na história da dança isso está.
e achei muito, assim, perspicaz. Porque, por exemplo, quando a gente olha para certos trabalhos ou para os nossos próprios trabalhos, faz muita diferença em entender o momento, o lugar onde você está, contexto histórico e, às vezes, né, pode acontecer que de 10 para 15 anos você descubra que aquilo que você fez e fazia muito sentido já não faz, e os próprios parentescos que você fala, eles vão mudando. Os parentes que você fala, putz, com esse aí eu não janto mais no domingo, né, no almoço, e outros que você fala, opa, gente, vem, né? E aí eu fiquei pensando também que queria que você comentasse a relação disso com uma coisa que parece muito coincidente, mas talvez não seja exatamente a mesma coisa, que é o contexto da artista. O contexto que aquela obra está sendo construída, está sendo processada e está sendo apresentada, com todas essas familhinhas, e o contexto que eu acho que eu comecei a pensar, nossa, mas é muito importante entender que artista é essa, como se relaciona, onde se apresenta, com que público virá, enfim, múltiplas variáveis aí. Eu queria que você comentasse isso, como você pensa isso, se você costuma associar isso. Completamente, Clau. Não tem como, né? Assim, e para mim uma questão, sim, completamente, a questão contexto, essa formação, a história, com que ela se relaciona. Só que, assim, eu vou dar um exemplo meu, pessoal, assim, nesse sentido que quando eu fui para a França, eu achava que eu tinha um conhecimento de dança contemporânea muito maior do que eu tinha. E eu fui ver que eu tinha muito mais conhecimento de dança moderna que contemporânea, assim, quando eu estava lá. Porque nesse lugar de formação, de contexto, e aí, estando em outro contexto, a gente vai ver que, sim, a gente vai entendendo um contexto de história outro também, né? Mas meu exemplo pessoal é mais no sentido de dizer que eu nem sabia, eu nem percebia, eu nem sabia onde eu estava, eu nem sabia que momento da história da dança eu estava naquela hora, né? Assim, então, por isso que esse exercício para mim acabou sendo importante de se pensar até. E assim, é ruim dança moderna? Não é, sabe assim, não é questão de ser bom ou ruim. Você pode ser maravilhoso se essa é a sua escolha, se você, né, assim, inclusive tem, isso é uma coisa super europeia também, que é recriações de trabalhos, né, assim, de outras épocas, de referência e tudo mais. Então, não tem essa coisa de quero ser o mais atual possível. Assim, eu quero uma última atualidade, eu não quero estar em lugar nenhum na história, eu quero ser completamente original e novo. Então, não é, né, assim, então não é isso. Mas eu acho que essa contextualização ela é super importante para a própria história da artista e do contexto, e também mais para se entender no mundo também, né? Assim, e numa coisa muito maior, né? E desses diálogos. Então eu sinto que é mais por aí. Não sei se respondeu, Clau. Um exemplo super pessoal. Não, respondeu totalmente. Só porque, por exemplo, até comentei em aula com até a Lara, uma aluna que está aqui, que meu orientador de mestrado e doutorado, que é o Ricardo Basbaum, ele dava uma disciplina, ele dava uma coisa que chama hermenêutica da artista, que é uma disciplina só baseada em perguntas para quem está cursando, na medida em que não dá para entender o que você está estudando, o que você está pesquisando e o que você está produzindo artisticamente ou academicamente, se você não faz o tempo inteiro esse jogo, quem eu sou, onde eu estou, o que me interessa. Então, acho que tem bastante a ver isso, assim. Aí fez um link, falei, claro, onde é que está meu trabalho, onde é que eu estou, como, quais são as famílias, né? Aí foi, parece óbvio, mas não é, às vezes, quando a gente constrói a obra. E achei super legal a dramaturgista poder ter esse papel de falar, onde você está, com quem você está, como é, o que você conhece, onde você se insere, né? Enfim, mas achei super... Caiu uma ficha aqui. Queria saber o comentário. O comentário era esse, Clau? Ou era outra coisa? Não, o comentário é outra coisa. Quer dizer Tá. que ele passou rapidamente na aula com as minhas alunas de dramaturgia, se a palavra é realmente uma ferramenta fundamental para o exercício da dramaturgia.
E eu pensei que foi uma coisa que já apareceu aqui, como é ser dramaturgista sem palavras, porque eu acho que é bastante possível, e eu acho que pode ser um exercício, uma estratégia. Até brinquei aqui quando eu estava fazendo parte o Henrique Amoedo, que falou, ele falou muito de imagens e tal, eu falei, talvez um exercício de dramaturgia sem palavras, ou sem essas palavras da forma que a gente usa, porque a gente tem muito esse hábito de dizer eu vou devolver, eu vou comentar, e talvez a gente possa também olhar com muita atenção que artistas, que processos, que trabalhos podem se beneficiar da ausência da palavra. Completamente. Isso para mim vai de encontro, Clau, com sempre os mesmos modos de fazer, né? Então, senta, fala, faz, olha. Então, assim, como é que existem outros modos de fazer? Então, essa pesquisa é interessante, né? Então, agora eu esqueci a palavra, mas desnormatizar, não é desnormatizar, mas encontrar, assim, sair desse lugar, né? Assim, que seja uma pesquisa mesmo esse lugar, né? Isso não está dado, né? Assim, por que é só assim? Né? Então, eu sinto que é uma super pesquisa. Eu vi, aí eu falei, você falou muita palavra, que é muito recorrente, eu falei, mas... E mesmo assim, a palavra projetada, a palavra impressa, ela não é a palavra verbal, né? Tá aí, Dani trabalha muito bem com isso, né? E aí, assim, achei bacana. Tem uma mãozinha, pra gente não monopolizar, a Daniela quer falar. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, primeiramente, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta, né? Porque você falou a respeito dessa necessidade, tipo, de sair um pouco dessas visões eurocentristas, né? Tipo, ir ao encontro de pensamentos decoloniais. E eu acho que isso tudo, assim, é extremamente importante e é muito atual, né? São questões que têm surgido com muita força. Mas queria saber, assim, dentro da sua posição, como é que você lida, assim, para não cair dentro de visões estereotipadas ou mesmo, tipo, de não reproduzir, assim, essas visões eurocentristas às quais nós fomos condicionados a ter no momento em que você, tipo, se aproxima, assim, de outra cultura e também, assim, né, não cair no risco, tipo, de fazer apropriações culturais e utilizá-las de maneira indevida, assim? Tá, vamos lá. Eu acho assim, o risco é muito grande, assim, dentro, particularmente falando de mim, Ana, que estive na Europa, estudei na Europa. O risco é muito grande, eu tenho que fazer muito trabalho para não ter essas referências, assim, porque é minha formação, né? Então, assim, é um... E assim, além disso, colonização foi muito bem feita, né? Até assim, estamos colonizados até hoje, assim, no nosso ínfimo movimento, né? Assim, a gente tá muito intrincado dentro da gente isso, né? Assim, então eu sinto que é um trabalho, e é um trabalho muito importante, e o risco ele é mesmo, assim, ele é o tempo inteiro. Como não cair em lugares estereotipados? Eu sinto que aí a gente já vai para aquela conversa, lugar de fala e tudo mais, né? Que eu não sei se é o caso da gente entrar aqui, mas eu sinto que é sempre, eu acho que é um lugar de muito estudo, muito cuidado e de se colocar no seu lugar mesmo, do lugar que você é, enfim. Eu sinto que é bem esse processo de também entender, né, por exemplo, a minha condição de branquitude, assim, né, eu tô falando desse lugar, e aí como é que eu vou falando a partir disso, mas sempre problematizando e questionando todo esse processo. Eu sinto que é mais ou menos por aí, mas está ongoing essa questão, assim, ela não está resolvida, né, e acho que vai demorar muito para se resolver, para nós. Posso falar uma coisa? Que minha mãozinha aqui desapareceu, que eu queria fazer um comentário que é bem coladinho nisso, bem rapidinho. Minha mãozinha aqui. Ia falar com a Daniela e com essa relação a essa pergunta. Eu tive uma experiência, isso tem uns 15 anos, que foi... É comigo ou com a outra? Não, com a Daniela, você é a Lourinha, não a Dani Aguiar. Eu ri porque eu levantei a mão, não é nada. Porque Desculpa. desculpa, não, posso? Pode, lógico. Rapidinho.
Eu tive uma experiência, uns 15 anos atrás, bastante curiosa. Eu trabalhei com uma espanhola de Madrid, num projeto organizado em Lisboa, que era uma ideia, em Lisboa não, em Lisboa-Rio, que era uma ideia de fazer uma colaboração entre 6 artistas, 3 portugueses e 3 brasileiros, convidariam outros 6 para trabalhar em duplas, contanto que a regra é não ser da mesma nacionalidade que você. E poderia ser qualquer pessoa, e tipo, eu fui trabalhar com essa espanhola que eu mal conhecia, por escolha nossa, e a gente tinha referências absolutamente diferentes. Inclusive porque ela tem uma formação em teatro, mas ela basicamente só se apresenta em festivais de dança, né, por uma série de razões. Cristina Blanco, ela fala porque é uma artista maravilhosa, super recomendo, assim, tipo. E aí, aconteceu uma coisa bastante curiosa. Na época, a Cristina era bem assim, ela é bem uma pessoa bem... não estou muito aí com os protocolos da dança contemporânea. E eu era brasileira no grupo e falaram para ela, mas isso que você está fazendo, claro que Jerome Bell. Aí ela olhou e falou, Jerome Bell? Quem é Jerome Bell? E eu sabia e ela não sabia. E era um escândalo ela não saber quem era Jerome Bell. Tipo, gente, vai pros infernos com Jerome Bell, né? Desculpa eu. Né? Bastante saco cheio com isso. E é muito curioso, porque ela é espanhola, entende? Então, assim, eu acho que esbarra nisso, que não é só com a gente, porque existem hierarquias na Europa, você está aí, você deve saber. Portugal é uma coisa, Espanha é outra coisa, Itália é outra coisa, e o pessoal mais para o norte, que é o que o André falou, né? O pessoal precisa de um dramaturgista do norte, né? Opa! E eu acho também que a gente ser brasileiro já é muita coisa. Mesmo que a gente saiba que eu, por exemplo, sou brasileira branca, nascida em São Paulo. E que talvez Dani, nascida em outro lugar, etc. Mas já é um trabalho pra caramba, né? Hã? Que foi, Dani? Tô falando de você. Eu nasci em São Paulo. Não, você nasceu mineira, né? Não, eu nasci em São Paulo. Paulo. Enfim, seja lá quem tá aqui, que tá no Nordeste, no Sul, enfim, né? Tô dando um exemplo. Mas, por exemplo, o que eu estou dizendo assim, só a gente já ser brasileira, mesmo que branca de São Paulo, já é um trabalho, e trabalho ao cubo, você poder olhar e reconhecer o que é como Soraya que está aqui arrochando e poder arrochar na dramaturgia, né? Mas só para dizer que assim, isso está em tudo que é lugar. E eu me lembrei disso lá atrás, tipo, como a pessoa vira e fala, mas como que você não conhece fulano de tal porque você está na Espanha e está na França? Ah, cara, não sou obrigada, conheço outras coisas, né? Mas trabalho pra caramba, né? Só lembrei disso, gente, desculpa. Desculpa, Dani, vai lá. Dani Aguiar. Desculpa não, pede desculpa não, pelo amor. Eu nem tenho uma pergunta direito, mas eu fiquei pensando muito, você falou algumas vezes como que a dramaturgista, essa pessoa, ela não é neutra. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque é óbvio que ela não é neutra, mas não é óbvio, porque acho que tem uma... tem talvez essa... Até porque, por exemplo, o André Lepec falou, né? Não, vai fazer com a gente, mas vai chamar a dramaturgista do norte, porque ela dá o selo de qualidade. Então, tipo assim, não tem nenhuma neutralidade, né? Ela vai justamente fazer o trabalho, ganhar o certificado de passou. Mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando nisso, né? Por que você insistiu em dizer que não é neutro? Eu não sei, queria que você falasse um pouco disso. Estou pensando nisso, mas fiquei com vontade de ouvir sua posição. É porque eu já tentei ser e não consegui ser neutra. Oi, Dani, não te escutei. Ai, desculpa. Não, eu só falei, basicamente tentou, mas não deu certo. Mas... Não, mas é brincadeira. Mas não, é que eu realmente acho, por exemplo, porque é isso, todas as conversas que eu vou ter passa por um filtro de uma história, né? Assim, então eu acho que todos os processos assim,
o estar junto, eu sinto que já não tem como, né? Eu acho que existe um trabalho para, né? Então, por exemplo, quando eu entendi que você não fala qualquer coisa a qualquer hora, né? Assim, está trabalhando para não interferir, né? Assim, tem horas que você precisa trabalhar para tentar o máximo possível ser, né? Mas eu digo, isso é um trabalho, né? Assim, você precisa entender, tá, aqui eu não vou falar nada, aqui o meu pensamento não importa, assim, não tem nada a ver, a pessoa não precisa saber disso, sabe? Assim, então, mas não que eu não, sabe? Então, assim, tem um jeito de trabalhar que é como eu trabalho isso com a artista, mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho um pouco furada, assim, se eu falar que você é neutra, assim, eu não me identifico, assim, eu me sinto charlatã se eu falar isso, assim. Mas eu acho que a própria escolha de não falar alguma coisa naquele momento é uma escolha, né? É um jeito de atuar, assim, tomar o cuidado, escolher o que dizer na hora de dizer, sei lá, isso não tem como, enfim. Eu fiquei pensando nisso, assim, porque seria o oposto, né? Tipo, de um cara que vem dar o selo de qualidade do norte da Europa, e o oposto seria alguém que está ali, mas está só conduzindo, ajudando, mas sem. Porque não escolhe, aí não cria, não tem resultado, sei lá. É tipo como se fosse o oposto, mas não tem como. Sabe? Não. Você tinha que não trabalhar, não estar no trabalho. Enfim, Eu acho. tô tentando assim, só pensar por que você está falando de neutralidade, entendeu? Porque eu fiquei. Se eu falo. Porque eu trouxe a questão, que a questão nem caberia, é isso, Dani? Não, é porque você trouxe isso e eu fiquei pensando. Porque esse cuidado, né, com. Por que alguém acha que vai chamar um dramaturgista e esse dramaturgista não vai alterar o que eu estou fazendo? Sei lá, se eu te chamo para trabalhar como dramaturgista e eu acho assim, eu vou chamar a Ana, já te chamo, Cláudia, só um instante. Eu vou chamar a Ana para trabalhar como dramaturgista, mas eu não quero que ela altere nada do meu projeto. Meu projeto é esse. Tipo assim, não vou mudar, Ana, tá bom? Vou te chamar, mas meu projeto é esse. Então, assim, oi? Por que eu vou chamar alguém para trabalhar comigo se eu não tenho abertura para trabalhar, para ouvir, enfim, eu estou pensando nessa coisa que eu achei um pouco estranha, mas. Posso só falar bem rapidinho, Cláudio, antes da Dani? É só, para mim, veio uma questão de, às vezes, o dramaturgista colocar a serviço de. Então, assim, eu preciso resolver isso, isso, aquilo. E aí você faz a serviço disso. E aí, claro que, entende, você opera num trabalho de vou resolver o que a pessoa quer, entende? E não um lugar, tipo, eu posso contribuir dessa forma. Não sei se dá para entender. São maneiras de trabalhar diferentes, né? Acho que eu entendi. Mas a Cláudia quer falar, Cláudia? Tem a mãozinha do Thiago. Eu não vi. É pedir, Marina, entra aí na conversa, qualquer coisa, porque senão a gente não acompanha o chat. Não, só queria falar que eu vou fazer advogada do diabo. Faz! O que seja essa questão. Faz, porque eu não estou entendendo a questão. Acho que quando a gente está falando de suposta neutralidade, ou quando se falou, eu não era ser neutro, eu acho, pelo menos da minha memória, eu não decido, eu estou trabalhando para o trabalho, porque eu acho que, para quem não está com a gente lá no exercício do feedback, é o que se procura no feedback, a gente não é neutra. Mas existe uma gradação que eu entendo que é muito diferente eu assumir que eu vou fazer o trabalho do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que me agrada, para acompanhar um artista que sequer vai fazer o trabalho do jeito assim, não vou abrir mão da minha cena favorita.
Para mim, são artista e dramaturgista trabalhando para o que o trabalho pode se tornar como potência e dramaturgista prestando atenção que, apesar de ter preferências, referências, etc. e tal, é diferente colocar isso em jogo sabendo disso, que é como um crítico que sabe que está tomando uma posição, mas falando, olha, tá assim, e respeitar que o trabalho não vire nada do que você gosta, quer, etc. e tal, e não tomar uma decisão. Acho que tem essa diferença que é importante para mim marcar. Não acho que a pessoa é neutra, não. Mas eu acho que não é exatamente sobre isso, não decidir uma coisa, não ser neutra outra coisa. Concordo com tudo, Clau, plenamente. Ó, Me contempla essa frase. Eu vou dar um retorno. Tem Thiago para falar e tem Soraya que quer botar a Ana Klein num chaveirinho. Aí depois ela explica. Me coloca. Adoro. Tem, a Carol também levantou a mãozinha, então vai o Thiago primeiro, depois a Carol. Tá bom, tá bom. Pode falar, Thiago. Então, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Ana, pela partilha. Eu queria aproveitar a sua presença e também a da Carol, né? E você comentou sobre essa parceria que vocês fizeram. Eu tive a oportunidade de assistir a apresentação e eu fiquei com vontade de te ouvir um pouco sobre um pouco mais em geral sobre o projeto e ouvir a Carol também não sei se é burlar um pouco as regras, mas aproveitar que acho que é uma oportunidade interessante esse parceria que estão as duas. E como foi em específico, e com vontade de saber sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Que condições de trabalho vocês desenvolveram? Você comentou alguma coisa sobre escrita anônima, eu não consegui localizar se era nesse projeto, mas sobre quais ferramentas vocês foram inventando mesmo nesse momento, né? Tão difícil assim de estar junto e de se tocar, enfim, fico com essa curiosidade mesmo. Obrigada, Thiago. Não, é muito legal, assim, na verdade é um super presente estar aqui com, enfim, Dani, Carol, Clau, pessoas que eu já trabalhei e, assim, é muito gostoso, né, assim, partilhar com pessoas que estão aqui que realmente a gente trabalhou mesmo. E sobre o trabalho da Carol, eu sinto que a gente está num momento. O trabalho da Carol foi 100% online, né? A gente não se encontrou nenhuma vez, a gente fez tudo na tela. E aí foi uma experiência assim muito nova para mim. Eu nunca tinha vivido isso. E foi uma experiência muito feliz. Assim, eu queria dizer, foi muito feliz. Foi muito potente. Assim, é um lugar que eu fiquei muito impressionada. Eu não dava assim a gente estava muito preocupada, né, como ia ser e o quanto isso poderia perder uma qualidade. Eu acho que a gente conseguiu criar um espaço de trabalho mesmo que eu senti muito potente. Não sei se a Carol depois quiser falar um pouquinho. E eu senti, aí dessa foi a primeira vez, tem uma coisa muito, muito nova para o dramaturgista, especificamente desse projeto, que é eu pude desligar a câmera, né? E isso muda muito, assim, tanto para mim, eu imagino que tanto para Carol, porque então assim, realmente vem um voyeurismo muito estranho, né, assim, de você estar assistindo uma coisa de um lugar muito voyeur, né, que a pessoa não, assim, você nem tá ali, né, na tela, assim, você não tá nem... E como a gente gravava os vídeos, a gente tirava mesmo a imagem, né, então assim, eu realmente não estava presente, mas estava. Então, e ao mesmo tempo, foi muito íntimo, né? Tem uma coisa de intimidade que foi criando dentro de uma presença. Não sei, aí a gente pode falar mais da dramaturgia do trabalho específica, mas eu só queria, para não alongar muito, dizer que eu fiquei muito feliz com essa experiência, apesar, assim, né? Foi muito intenso e foi muito forte, assim, viver esse momento fazendo esse projeto.
Não sei, só não falei muito só caso a Carol queira contar e falar, senão eu posso falar mais, Carol. Não sei se você quer. Oi, Aninha. Não, primeiro, obrigada pela fala. Por mais que a gente trabalhe junto, é muito especial ouvir, né? Porque, enfim, sempre descobrindo coisas e tendo outros tempos, né? Obrigada, foi muito bom. Bom, quando eu levantei a mãozinha, o assunto era da tal neutralidade, mas agora já caminhamos tudo. Mas eu só queria falar que para mim é muito legal quando se reforça isso, assim como quando você reforça que as referências não são neutras, né? Assim, que é quase coisas que a gente sempre acaba se esquecendo, né? Porque como tem uma tendência de universalizar tudo, assim, a gente vai se esquecendo, e é bom que lembre, acho isso interessante, assim. Mas, sobre o trabalho, nossa, foi pega meio de surpresa, tipo assim, então não sei, eu prefiro que você que tá aí super aquecida, bem articulada, siga falando, assim, mas eu reitero, né, isso de, mesmo remotamente, uma sensação de presença muito grande, eu acho que isso teve a ver também com entender essa plataforma do Zoom como um espaço de encontro, né? E isso tem uma contribuição muito grande também da Edra. E, e que mais? E que eu acho que a gente criou esse espaço de muita intimidade mesmo, né? De uma troca, de nesse momento de pandemia, fazer da matéria do trabalho também uma matéria de encontro feliz, assim, né? Para além das próprias questões que a gente estava se debruçando nesse momento em especial, né? Então aí eu deixo com você o que você quiser compartilhar mais. Acho que tem uma coisa. Obrigada, Carol. Tem uma coisa muito, muito legal de falar da dramaturgia especificamente que tem a ver com o vídeo, né? Então, como é que foi fazer esse trabalho que no fim era um vídeo, assim, e como é que a dramaturgia pensou isso? E para mim foi muita descoberta que a gente trabalhou com um montador, né, um editor. E aí, como é que, assim, pensar a edição do vídeo de alguém que é editor e a dramaturgia, ele está completamente ligado, assim, dramaturgia e direção, né, Carol, trabalhou muito, muito juntas com o corte e a edição, né, porque a gente fez, era editado. E aí, assim, como é que a gente conversa com, primeiro, a galera do cinema, né, assim, que é outro universo, e como é que a gente pensa a criação da dança e como que as pessoas do cinema pensam a criação de vídeo e como é que a gente chega num conjunto de uma obra que a gente acredita ser de dança e de vídeo. Então, assim, eu acho que é o momento onde estamos, né? Não sei quem está produzindo vídeo e que agora o material são vídeos, né? E é outra linguagem para a gente. Eu acho que eu sinto que eu e a Carol, a gente aprendeu muito, né? De entender essa linguagem, de conversar muito com o Bai, que é o montador, né? Assim, então foi uma troca muito, muito boa. E eu, assim, ficava tentando entender, mas, Bai, como é que você pensa isso e é isso? Se você começa assim, porque aqui tá muito parado, vamos cortar. Assim, né? Como é que. Tá, então vamos pensar esse corte. Então, assim, então, porque tem uma lógica tem tudo a ver com dramaturgia, né? A coisa da edição de vídeo. Tem tudo, tudo a ver. Então, foi muito importante essa experiência. Eu acho que é um lugar ainda de muita descoberta desse novo mundo que estamos, sabe? Assim, por vir, que vamos trabalhar cada vez, assim, muito ainda com vídeos. E se a gente eu principalmente não domino a linguagem do vídeo, né? Como é que trabalhar a dramaturgia com pessoas que dominam essa linguagem e como que essas linguagens vão, então, criar uma obra que a gente acredite ser de dança, né? Ou, enfim. Não sei se... Ana, uma coisa que o Thiago falou, que ele até comentou que você podia falar um pouquinho, fiquei curiosa também, dessa escrita colaborativa, Legal, num é lugar... verdade. Você podia falar um pouquinho, porque você também comentou, mas eu não entendi muito bem. Eu falei meio rápido, né? Porque eu queria falar muito, eu fiquei dando os exemplos assim. Desculpa, Tiago. É um site que chama Mensuel, é um site francês, não sei quem conhece, e ele é um site que eu posso passar o link, depois é um site de escrita. Eu adoro porque é colorido, cada um entra com uma cor, tem uma estética mó divertida, assim.
Mas, então, eu fiz duas coisas. Então, assim, eu usei, a dramaturgia, eu usei esse site como ferramenta, isso sim, e a gente usou de dois modos. Então, eu usei com a Carol, especificamente para escrita sobre trabalho. Então, assim, e o que eu gostei muito, Carol, não sei nem se a gente conversou disso, que eu perguntava, assim, então, eu perguntava para a Carol como se a Carol fosse o trabalho. Entende? Não como se a Carol fosse a Carol. Ah, mas e se, sei lá, já tinha um negócio que era o azul, né? E o que que o azul responderia sobre isso? Então, não é a Carol respondendo, é o trabalho respondendo. Então, a gente foi tentando como é que eu conversava com o trabalho e como é que a Carol respondia enquanto trabalho e não enquanto Carol. Enfim, parece viagem, mas rolou, né, Carol? Assim, então, assim, a gente brincou com esses papéis e sendo um exercício de escrita e como a gente foi descobrindo coisas dentro do próprio trabalho a partir disso. Então, esse foi um jeito de usar o site. Outro jeito de usar o site, eu fiz uma adaptação do feedback para esse site, assim, que era através do grupo que assistiu, todo mundo ia... então, primeiro, né, colocar... Ai, agora eu não lembro a ordem que eu fiz, Carol, mas sei lá, sei lá, o que que tem no feedback? Perguntas, né? Então, assim, a gente assistiu, cada um tinha os elementos lá, fazia perguntas, o que foi... Ai, eu não lembro, gente, mas deu para entender, né, que, assim, as pessoas assistiram o vídeo, e aí cada uma, por exemplo, formou perguntas. Aí todo mundo entrava no site, e Acho que eu aí... lembrei, Ana, depois eu posso Lembrou? te ajudar. Não, então fala, né? Eu acho que você falou assim, assistir fazendo notas sobre o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona, transformar em pergunta. Isso, foi esse exercício. Eu que fiz o exercício, não lembrava. Mas então é isso. Então as pessoas assistiam e transformavam em pergunta. Aí todo mundo entrava no site, foi um grupo grande, tinha 9, 10 pessoas, e todo mundo escrevia sem saber quem era quem. E aí, toda vez... Então, assim, essa coisa do anonimato, ela tem um negócio aí que gira a chave, de escrever sem que saiba quem é. E toda vez que você concordava com alguma coisa, você repetia do lado a mesma frase. Então, e aí o texto foi ficando gigante, assim, né? Das pessoas irem escrevendo ao mesmo tempo. E é um site que você vai escrevendo junto e sai vendo todo mundo escrevendo ao mesmo tempo junto, assim. Eu acho uma experiência super interessante de a coisa se construir, e você vai lendo o que as outras pessoas vão escrevendo, você vai formando um texto. Enfim, mas só para falar especificamente desse momento do processo, que contribuiu bastante, né, Carol? Depois desse texto a gente usou para outras coisas, assim. Só acrescentando, eu achei muito legal isso que você trouxe, porque nesse momento agora, às vezes o lugar da conversa é o mais difícil, assim, nessas plataformas. Então, muitos feedbacks sobre essa proposta da Aninha foi sobre isso, assim, de como foi gostoso conversar sobre o trabalho a partir disso, né? Então, acho que vai um pouco, dialoga com o que você falou, né? Que é ir pensando maneiras de conversar também, né? Como parte do seu trabalho e maneiras de fomentar diálogos dentro do trabalho também, né? Mais mãos, perguntas, comentários? Temos uns minutitos. Eu não sei se é Tiago, né, que pergunta, não sei se ele ficou contemplado, sim. Tá contemplado, Thiago? Com as respostas que ele assistiu. Ixi, uma bolinha, Thiago. Esse site, Ana, tem um outro que chama Padlet, não sei como fala, que eu conheci recentemente, acho que ele funciona do mesmo jeito, assim. A gente até vai usar para o curso de feedback. Tem uma mãozinha. Tem uma mãozinha? Felipe. Olha lá, Felipe. Oi, boa noite. Obrigada, Ana, pela fala. Eu queria fazer uma pergunta relativamente ao outro processo do vão, que tu também fizeste dramaturgia, o fim. Ou seja, eu assisti os dois, o da Carol e o fim.
e gostaria de saber como foi para ti, que diferenças teve. O FIM, especificamente, ele tem direção coletiva, né? E aí é um trabalho que eu acho que ele transita muito, foi muito mais aerado no sentido de eu não estar tão envolvida. Acho que quando, por exemplo, com a Carol, é um lugar de parceria já muito de uma troca muito mais conjunta do começo ao fim. Eu acho que o fim, especificamente, ele é um trabalho que tem muitas pessoas, então assim, a participação ela acaba sendo um pouco mais... como é que eu posso dizer? Ela é mais conjunta, ela é mais coletiva, ela é um lugar mais coletivo dentro de outros, né? Acho que com a Carol eu sinto um pouco mais, uma coisa de uma intensidade de atuação, um pouco mais de uma profundidade mesmo. Talvez a pergunta assim, melhor fosse qual a diferença entre fazer dramaturgia para um diretor só ou para um processo ou para uma direção coletiva, pronto. Seria isso. Então, talvez nos dê ferramentas, né, para pensar sobre isso. Eu sinto que o caso específico de direção coletiva, ele é muito mais... muita gente decide, né? Então, a sua atuação, ela acaba sendo muito... Como é que eu posso dizer? Ela acaba sendo muito... eu acho que ali é mais colaborativa mesmo, não dá para ser dramaturgista ali. É realmente colaborativa ali. Porque você está colaborando, enfim, o Vão tem, na época, né, tinham 5 integrantes, cada uma com a sua história, com 5 diretoras, então o processo de decisão do grupo é um processo muito específico, né, então como é que o grupo ele toma as próprias decisões. Eu sinto que ali a minha participação foi muito mais colaborativa do que realmente de estar dentro, estar pensando a dramaturgia de uma maneira mais profunda, assim. Eu acho que é específico, acho que seria bem diferente se fosse um diretor com um grupo, né? Ali é uma especificidade mesmo. Se não tiver mais mãozinha, acho que a gente pode ir pensando em encerrar. É que é ruim, dá vontade de ficar conversando. Diga, Cláudia. Não sei se a Ana também falou, eu ia falar aquele negócio e acho que é importante retomar, porque, enfim, deu a entender que ela tinha mais coisa para falar. A gente podia... Não, eu acho que tá bom. Eu acho que daí se eu vou entrar de novo nas minhas anotações aqui, eu vou me perder, eu me vou dando volta, assim, nos assuntos. Marina, Oi, gente, boa noite. Desculpa, é uma curiosidade besta aqui agora. Você joga fora o que você não usa em algum trabalho ou você fica salvando refúgio para futuros, assim, processos futuros? Você fala em meus... Oi, Marina. Você fala em meus trabalhos ou trabalhos dos outros? Você joga fora as coisas dos outros? Na sua atuação, produto da sua reflexão, através dos trabalhos dos... Agora estou pensando em você enquanto dramaturgista dos outros, especificamente. Se você tem uma pastinha, um lugar que você guarda, assim, os recicláveis para futuras... Porque nem sempre a gente usa tudo que a gente levanta, né? Não, total. Eu, assim, daí de maneira básica, escrevo, né? Tem um caderno para cada projeto, assim, às vezes um projeto tem mais de um caderno, então, assim, eu anoto muito, eu escrevo bastante, então tem essas anotações. Aí tem uma coisa de processo de criação, que daí, então, fora essas escritas, fica o que joga fora dentro dos próprios materiais de trabalho, né? Esse desapego de dentro do trabalho também jogar fora de coisas, né? Acho que
que nem eu com a Carol, a gente jogou muita coisa fora, né, Carol? Assim, que a gente foi tirando, então tem isso. Mas são coisas que sempre ficam. Aí no meu processo agora, que eu estou muito mais de escrita, eu sou muito desapegada, eu apago. Então, assim, eu trabalho e apago sem dó. Então, assim, acho que vai depender muito do projeto, como é que você vai lidando. Mas com materiais de outros artistas, mesmo quando é para eliminar, tirar, jogar fora, é com muito cuidado, né? Assim, que isso acontece, né? Assim, para entender o que fica, o que sai, né? Mas trabalhos meus, eu sou bem desapegada. Eu jogo fora mesmo. Não sei se deu, Marina. Deu, arrasou, obrigada. Acho que agora fomos, né? Eu tô rindo do refúgio ainda, eu achei engraçado. Nossa, isso era uma pergunta que podia rodar para todo mundo. A gente bota lá no nossos desdobramentos, né? Porque já agradecendo a Ana, né? Acho que é esse o momento, Dani. Sim, desculpa, que Marina deixou aqui uma propaganda que depois vejam. Trabalho do Dimente, que vai estrear sexta-feira. Deixou aqui, eu já até fiz já garanti meus ingressos. Vejam lá, chama Arquivo Vivo. Mas acho que sim, vamos caminhando para o fim. Queria fazer duas. Bom, primeiro agradecer super a Ana e assim, da minha parte, eu acho que o que foi muito bacana para mim foi porque foi recheado de muitos exemplos e de coisas assim, né, sem serem prescritivas, de coisas muito claras para mim. Então, eu acho que eu queria só agradecer, porque me deu várias ideias, né, com muito interesse no assunto e como professora de dramaturgia e pesquisando isso. Então, eu acho que foi, assim, muito, muito claro e muito direto, assim. Eu gostei muito, muito, muito. E depois, eu queria só falar depois daqui a um minuto, sobre o que eu acho que a gente podia fazer semana que vem. Tá. Também quero agradecer, Ana, pelo modo, né, como você conduziu, acho que muito generosa em compartilhar as coisas de fato, assim, né, que você faz. Isso acho que, enfim, foi muito bom e talvez algumas pessoas não tenham essa prática, assim, mas foi muito... Deu para a gente ter, assim, teve concretude, né? Se eu quiser, eu posso pensar várias coisas sobre referência, acho que você trouxe várias coisas bastante concretas para a gente poder, enfim, poder pensar, usar, refazer, reorganizar. Isso acho que até uma das ideias desse projeto, né? De poder compartilhar esses momentos, essas ferramentas. Então, super obrigada pela generosidade em compartilhar com a gente. Eu que agradeço. É muita, assim, eu queria dizer que eu assistindo os outros, né, assistir as outras falas, ainda para mim, especialmente a coisa da dramaturgia, ela é muito solitária, né? Assim, você não tem muitos pares para conversar. E eu fiquei muito contemplada também. Eu aprendi muito assistindo. É uma coisa que eu tô achando incrível esse projeto. Assim, eu tô me sentindo muito feliz, assim, eu aprendi muito, assim, vendo vocês fazendo todas, né? Então eu só agradeço. Eu fiquei exatamente com essa gostaria de ter contribuído exatamente dessa forma, né? De tentar trazer o mais concreto possível para ver se isso ajudava também numa visualização um pouco maior. Mas é isso, agradeço demais. Agradeço Carol também, que disponibilizou o seu trabalho aqui, porque a gente expôs um pouquinho. Obrigada, Carol. E, bom, então a gente pode conversar rapidamente do que faremos semana que vem. Espero que a Ana acho que não vai poder estar com a gente nos próximos dias, mas espero que nos próximos projetos continue. Sim. Só ia falar rapidamente que a minha ideia era que a gente continuasse desdobrando, né, a fala da Ana, com aquele esquema dos nossos grupos, mas eu talvez, assim,
precisasse pensar um pouquinho mais, né? E não sei se as pessoas querem falar assim rapidamente, sobre quais são as questões que desdobram daí para a gente dividir nos grupos, porque eu acho que o que desdobrou da fala, por exemplo, do André Lepec é uma coisa, da Ana é outra. Eu fico aqui pensando quais são as questões específicas que têm a ver com essa fala de hoje. Mas fico com vontade da gente, né? Usar um formato que acho que funcionou para a maioria das pessoas, assim, das pessoas que a gente ouviu pelo menos, e pensar lá nos nossos grupos, era isso, mas não sei quais são as questões, né? Acho que, enfim, se alguém quiser sugerir até para a gente, vou mandar para vocês por e-mail, né? Não pelo Instagram, não pelo Facebook, não pelo WhatsApp, mas mandar pelo e-mail, assim, puxa, esse assunto eu acho que é interessante, para ajudar a gente a pensar, mas, enfim, era isso. Acho que a gente pode fazer isso, né? Quem tiver alguma coisa que gostaria de desdobrar, continuar discutindo, manda pra gente, a gente vai pensar em algumas coisas e a gente continua desdobrando semana que vem. Fechou, pessoal? Desdobrando e arrochando. Gente, desculpa, essa hora isso já tá assim, né? Isso é a Soraya, isso. Ela adora, ela adora. Olha, gente, brigadíssima todo mundo. Obrigada, gente, super obrigada, Ana. Obrigada, querida. E obrigada a Carol também, né, que estava aí com o material. Super, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Adorei. Um beijo, pessoal. Vou fechar aqui nossa conversa.